Eu acho que existe uma coisa que você não sabe descrever quando você é corintiano. E talvez exista com as outras torcidas, mas eu nunca vou saber dizer, porque eu nunca vou ser e nunca vou viver aquilo. Mas existe uma coisa que eu vejo que só poderia acontecer na torcida do Corinthians. E é essa coisa que, quando a gente contrata alguém que foi acusado de estupro, isso faz com que as pessoas se movimentem ou se incomodem, como se estivesse deitado em cima de 10 colchões e tem uma ervilha lá embaixo, como o conto, acho que é do Hans Andersen. Mas esse incômodo, essa ervilha, é uma coisa que existe só na torcida do Corinthians. Que é aquilo que te incomoda quando alguma coisa vai mal na política, ou tá muito errada, ou um retrocesso muito grande, ou que estão te cerceando direitos, ou que estão agredindo uma minoria, ou que também incomoda quando estão dizendo sobre vender parte do clube, ou vender o clube, e que talvez não incomodasse em outro lugar. Essa ervilha, para mim, ela tem a ver com aquela semente que foi plantada lá em 1910 e que hoje faz você sentir esse incômodo e que fez a democracia corintiana ser possível dentro da democracia corintiana e que faz a gente se movimentar e invadir o Rio de Janeiro quando as coisas não estão tão favoráveis, e que é essa energia que dá pra gente questionar, ir pra cima e ao menos perguntar, e que isso é uma semente que foi plantada lá atrás, quando a gente nasceu. A gente já nasceu questionador, a gente já nasceu diferente, né, de todos os outros clubes elitistas e que estavam sendo ali formados. Essa semente que faz o Corinthians ser o Corinthians, ela reverbera em muitos momentos da história e ela vai continuar reverberando lá na frente. Mas ela precisa ser o que faz a gente questionar mesmo, o que faz a gente ir atrás da nossa história, o que faz... Quando você se sentir um incômodo e por que é que isso tá me incomodando e eu não tô sabendo o que tá me incomodando, olha pra história do Corinthians, olha pra onde a gente nasceu, olha para os pontos altos da história do Corinthians, os pontos de construção coletiva da história do Corinthians, os heróis que o Corinthians teve de verdade. Olha pra eles. E aí você vai encontrar a resposta por que é que aquilo tá te incomodando, sabe? Então, eu acho que hoje, se a gente discute, se a gente fica com uma pulga atrás da orelha por alguma coisa, isso tem a ver com a nossa história, sabe? Então, pra mim, o tempo evoluiu, o mundo mudou, fomos pra frente, retrocedemos em algumas coisas, fomos pra trás, aquecimento global, política liberal... Tudo isso vai se movimentar, a gente sabe. Eu não tô dizendo pra gente ficar preso, mas eu tô dizendo pra gente olhar, entender e aprender e dizer: será que isso aqui tem a ver com os valores da Fundação Corintiana? Será que tem a ver? Será que eu tô vendendo alguma coisa em troca de uma coisa que eu acho que pode acontecer lá na frente? Não se esqueça da semente que foi plantada quando a gente fundou o Corinthians. Essa semente que enraiza a gente, que traz a alma que a gente tem e que faz coisas só serem possíveis dentro da torcida do Corinthians e dentro do Corinthians em si, é para onde a gente tem que olhar todas as vezes que alguma coisa parecer errado. Porque isso é a nossa alma. Se a gente está hoje pensando em vender o nosso corpo, a gente precisa lembrar que existe uma alma corintiana dentro e que ela nasceu em 1910. E que isso aqui é centenário e que a gente precisa respeitar todo mundo, todos os homens e todas as mulheres que vieram antes e que amassaram muito barro, costuraram muito, bordaram muito, lavaram muito uniforme na mão, fizeram tudo pra hoje a gente estar aqui e pra gente ser gigante. Então, cara, olha pra nossa história, estuda a nossa história, vai atrás da nossa história, lê a nossa história é linda. Mesmo quando ela foi manchada tantas vezes, vai atrás da história do Corinthians e da alma do Corinthians, que ela tá dentro de você. A alma do Corinthians tá dentro de você. Entende ela. E aí você tem coisas que você não vai querer abrir mão. Nunca.
porque não tem a ver com a alma do Corinthians, sabe? Então, pra mim, acho que é isso, assim, essa ervilha que a gente se incomoda e a gente não sabe que ela existe, é porque alguém plantou lá atrás. E a gente precisa respeitar essas pessoas, a memória delas, sabe? A minha energia, ela vai hoje para a preservação da memória dessas pessoas que fundaram o Corinthians, que fundaram o Gaviões, que lutaram pra gente estar aqui hoje, sabe? Pra gente preservar isso, porque daqui 2 gerações, 3 gerações, talvez eu não esteja mais aqui e as pessoas mais velhas não vão estar. E quem é que vai contar essa história, sabe? Como é que essa história vai ser contada? Então a gente precisa preservar mesmo isso que você faz, sabe? É oralidade, é preservação da história, da memória. Então isso precisa ser amplamente coletado, preservado e, sobretudo, respeitado. Respeitar. Você pode até discordar, mas você precisa respeitar a história do Corinthians. Discorde você ou não, a história do Corinthians é a história do Corinthians e ela precisa ser respeitada como tal. Então, viver o Corinthians me fez muito mais corintiana do que simplesmente estar ouvindo no rádio com a minha família, ou sentar, ou não sei o quê. Eu acho que essa comunhão que o Corinthians te traz, e eu também, como eu morava perto, eu também sou de uma família de classe média branca, eu também sou de uma família não abastada, mas que passou por suas dificuldades, mas eu também sou. E o Corinthians me mostrou outros mundos que eu não conheceria se não fosse o Corinthians. Eu não conheceria esse outro mundo, provavelmente. Eu estaria ali na minha bolha, sim, estudava na escola pública, mas estaria dentro de uma bolha. Mas ir pra favela curtir um samba com os meus amigos, conseguir falar com gente de toda a classe social, viajar para lugares que talvez eu não viajasse, pro meio de uma cidade de lata, no deserto do Atacama, para ver o Corinthians. Fazer sacrifícios, entender o que é fazer sacrifícios, abraçar estranhos. Acho que toda essa comunhão que a arquibancada te traz, principalmente, é uma coisa que me fez ser quem eu sou hoje, assim. Eu não tenho a menor dúvida de que hoje eu sou essa pessoa por causa do Corinthians e por todas as vivências que eu tive. Então, 90% da minha essência talvez venha desse lugar duro da arquibancada que eu cresci, sabe? Que eu cresci e que eu brinquei, que eu desci de papelão nos morrinhos do Pacaembu, compartilhei com o meu tio e depois compartilhei com o meu pai. E aí, aqui dentro de casa foi essa história, assim. O meu pai não era um cara que ia nos jogos, ia muito pouco, a minha mãe também. Então, assim, foi dentro de casa, aqui de casa, foi uma mulher que contaminou todo mundo, inclusive meu filho é um moleque absolutamente apaixonado pelo Corinthians, moleque, tem 24 anos hoje, mas cresceu nas arquibancadas e ele foi desde piquitico, viajou e viaja e vê o Corinthians e vive o Corinthians porque ele tem uma mãe corintiana. Não porque ele tem um pai corintiano, porque o pai dele não é. Então, isso vem da mulher aqui dentro de casa e veio do meu tio pra mim. E acho que esse vírus, realmente, eu passei pra todo mundo aqui. Então, acho que é uma coisa que é isso, assim. Enfrento e enfrentaria. Mas, cara, só o fato de meu filho ser corintiano hoje é a minha maior recompensa, assim. A minha maior recompensa é ter um filho corintiano. Eu tenho muito orgulho do meu filho, mas o fato dele ser corintiano pra mim é tudo, sabe? É tudo, assim, é tudo. A gente é muito A torcida do Corinthians é a base de sustentação do Corinthians. É a base de fundação do Corinthians. A gente é muito A gente só precisa realmente entender e respeitar a história do Corinthians. Sempre.